Meus irmãos, hoje me cabe então trazer a nossa última reflexão, nossa última mensagem aqui na nossa conferência, e nós intitulamos A Suficiência da Graça no Sofrimento, ou a graça de Deus nas nossas lutas, nas nossas crises. Eu quis, de uma forma muito mais pedagógica também, focar na questão do sofrimento humano. Isso por uma razão, meus amados irmãos, porque a leitura que nós fazemos como crentes hoje em dia acerca do sofrimento na vida cristã, isso nem sempre é, de fato, um tema uniformizado. Nem todos pensamos de igual modo. Muitas vezes temos visões diferentes acerca do sofrimento, principalmente depois da chegada da famosa teologia da prosperidade, que apregoa, que ensina que o crente não pode sofrer, que sofrimento, na verdade, é o quê? Fruto ou do pecado, seguindo aí a teologia dos amigos de Jó, ou então é uma simples falta de fé. Uma vez que você não tem fé, você não consegue, por isso, vencer o sofrimento, ultrapassar as barreiras do sofrimento. Porque sofrimento não faz parte da caminhada cristã, dentro dessa ótica, dentro desta visão vivida aí por alguns. Entretanto, o problema desta visão, em primeiro lugar, porque ela não é bíblica. Em segundo lugar, porque ela, de fato, se depara com uma grande frustração na caminhada. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver sem sofrimento. O sofrimento faz parte da existência humana. E atribuir o sofrimento puramente ao pecado é entrar no mesmo conflito de Jó e ser parceiro dos seus acusadores, dos seus amigos que lhe acusaram de pecado. Por isso Jó sofria. Eles não admitiam a possibilidade de que o justo também sofre, independente das suas faltas. Ou então também é a mesma coisa de dizer que não se tem fé, que não se tem uma fé robustecida. Porque a fé é aquela que nos leva a buscar um livramento do sofrimento. Por isso aí a famosa pregação, pare de sofrer. Na Bolívia tem um slogan, e quando alguém vai estar evangelizando, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: você é da igreja, pare de sofrer? Isso se tornou um slogan da igreja. Que igreja é a sua? Pare de sofrer? Você é dessa igreja? Por quê? Porque isso já está disseminado, já está presente na mente e no coração, infelizmente, de muitos cristãos. Porém, meus amados irmãos, a graça de Deus nos traz uma outra visão. A visão da graça do Senhor é uma visão bastante edificante com respeito ao sofrimento. O texto que nós escolhemos essa noite para compartilhar é o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, os versos, principalmente aqui, os versos de 7 a 10. Por favor, nos acompanhe aqui esse texto. Eu diria que esse texto aqui, muitos gostariam de riscar das suas Bíblias. Muitos gostariam de anular a existência desse texto. Esse texto é o calcanhar daqueles que advogam a teologia triunfalista do pare de sofrer. Esse texto aqui contradiz completamente. É um texto que coloca por terra, são os versos que contam a experiência de Paulo, mas que colocam por terra a ideia de que crente não pode sofrer. O texto nos diz, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo de número 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois,
mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ah, meus irmãos, que texto tão precioso para a gente abordar essa temática. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele está fazendo uma grande defesa do seu ministério. Inicialmente, ele trata de alguns problemas dos capítulos de 1 a 9, mas no capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, ele vai fazer a defesa desse seu ministério. Isso porque a autoridade apostólica aqui estava sendo questionada pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto olhava para Paulo e dizia assim: Paulo não tem de maneira nenhuma aspecto de apóstolo. Pelo contrário. É bem verdade que nas cartas, quando ele escreve, é muito forte. Ele é incisivo. Porém, a aparência dele não é de apóstolo. Ele não tem aparência de apóstolo. Ele usava a expressão: a aparência dele é fraca. Alguém já fez uma descrição do apóstolo Paulo, o escritor, dizendo que Paulo era de estatura baixa, franzino, calvo, de pernas tortas, né, e com olhos bastante avermelhados, vítima de uma conjuntivite crônica. Então, essa era a aparência de Paulo. Daí, os coríntios, a igreja de Corinto dizia: Paulo não tem aparência de pastor não, de apóstolo não. Pelo contrário, nós aqui, e aí eles dão lugar ao que Paulo vai chamar de super apóstolo, dizendo que esse sim é quem tem uma aparência de apóstolo, não Paulo. E Paulo aqui vai fazer então uma defesa do seu apostolado. Ele vai usar então um argumento. O argumento paulino aqui é que, na verdade, ele era apóstolo e ele não parte da força, ele parte da fraqueza. Ele começa a argumentar usando o seu trabalho, usando o seu sofrimento para falar do seu apostolado, para dizer que sim, ele era apóstolo chamado por Deus, porque ele se deu a gastar em favor da obra de Cristo, e que sofreu, e que se foi muitas vezes humilhado por amor a Cristo. Então, no capítulo 12, Paulo faz algo que ele não gostaria de fazer, que certamente o superapóstolo teria isso como argumento para defender o seu apostolado. E Paulo, não, ele diz: olha, eu vou fazer algo aqui, mas algo que eu não quero fazer. Eu vou falar de quê? Vou falar das minhas visões, das minhas revelações em Cristo. Aí o verso, capítulo 12, o verso de 1 a 6, ele até usando aqui a terceira pessoa, ele vai dizer: bem, eu vou falar de um homem que foi assunto ao terceiro céu e que, ao subir ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que a linguagem humana não consegue descrever. Aí ele vai dizer: bem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Mas essa experiência foi vivida. Alguns questionam que Paulo não está falando dele, mas na verdade ele está falando dele, da própria experiência dele, desse arrebatamento em espírito, dessa visão celestial que ele teve. Disse: bom, se é para se orgulhar, então eu vou me orgulhar desta visão aqui. Só que de imediato, no versículo 7, aí ele vai falar agora, fazendo um contraponto a esta visão, que talvez ele pudesse dela se orgulhar. Ele vai falar de uma experiência que foi muito mais gratificante, foi muito mais edificante do que essa visão celestial, que foi a experiência do espinho na carne. Ele diz: por causa de tudo isso que eu vi, de que eu presenciei, de toda essa experiência, foi-me imposto, ele disse, um espinho na carne. E aí ele descreve esse espinho na carne dizendo como um mensageiro de Satanás, que servia para lhe dar na cara o tempo todo. E ele disse: e eu orei a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus o afastasse de mim.
E a resposta que eu obtive depois desse momento de oração foi o Senhor dizendo: a minha graça, ela te basta. Ela é suficiente para você. Isto é, ele está dizendo: olha, eu, na verdade, tive uma experiência de experimentar um espinho na carne, algo dolorido, um mensageiro do diabo. Eu pedi a Deus que tirasse isso da minha vida, e a resposta de Deus foi não. Deus disse: não vou tirar não tem mais. Você vai conviver com isso. Você vai viver com esse espinho, porque a minha graça é suficiente para você. Daí ele conclui dizendo: bom, eu aprendi que, na verdade, é melhor estar vivendo em fraqueza, é melhor passar por todas as lutas, é melhor me gloriar na minha fraqueza do que me sentir forte. Porque quando eu me sinto fraco, em meio ao sofrimento, eu experimento uma graça que eu jamais poderia experimentar, a não ser através do sofrimento. Por isso eu quero dizer que a minha alegria é justamente passar pelo sofrimento para que essa graça me seja dada, eu possa vivenciá-la no meu dia a dia. Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições preciosas que nós precisamos e podemos extrair desse texto sobre essa suficiência da graça de Deus em meio ao sofrimento, em meio às crises ou às lutas que todos nós temos na vida. A primeira coisa que podemos perceber na experiência de Paulo é que a graça ela não nos isenta do sofrimento da vida. Ao contrário do que muita gente possa pensar. Às vezes, a concepção que nós temos é de que uma vez que eu estou em Cristo, com minha fé alicerçada em Cristo, banhado da graça de Deus, cheio desta graça, então o sofrimento não me toca, eu estou isento, eu estou blindado desse sofrimento. Paulo vai dizer: não, absolutamente. A graça de Deus não nos isenta do sofrimento, pelo contrário, o sofrimento ele é inevitável. Não tem como se evitar o sofrimento da vida. E aí eu vou acrescentar dizendo que na vida cristã, o sofrimento ele é, de fato, inevitável. Se na vida a gente não consegue evitar, imagine sendo crentes. Aí é que nós não podemos evitar o sofrimento. Porque o sofrimento faz parte desta caminhada. O apóstolo Paulo vai citar essa experiência do espinho na carne, que embora ele não diga do que se tratava, e aqui nós vamos ter uma diversidade de pensamentos. O que foi o espinho na carne de Paulo? Alguém pode dizer: isso foi a tentação. Outros dizem: não, na verdade, foi a própria enfermidade que Paulo enfrentava. No caso, quando ele diz lá aos Gálatas, que ele teve um problema na visão, e que os crentes da Galácia, quando souberam que ele estava doente, ele disse: a minha enfermidade foi para vocês uma oportunidade, a ponto que vocês, se pudessem, tiravam seus próprios olhos para me dar. Então, Paulo teve que lidar com essa enfermidade a vida toda. Outros dizem: bom, aqui Paulo, na verdade, está tratando da luta, das perseguições que ele estava passando. Perseguições por parte daqueles que eram os incrédulos, mas também por parte dos seus patrícios, dos seus falsos irmãos. Uma vez que no capítulo 11, o verso 16 até o verso de número 33, ele faz uma lista de sofrimento. Isso, de fato, tem a ver aí com o versículo 9, quando ele fala de que, o versículo 10, quando ele fala de privações, de perseguições, de angústias por amor a Cristo, fazendo também aí um link com aquilo que ele acabou de dizer no capítulo 11. Bem, não importando qual tenha sido o espinho na carne, na verdade, o espinho na carne só é possível por causa da nossa humanidade. Quem foi que disse que estamos isentos disso? Não, é inevitável. O fato de sermos crentes, a graça de Deus não nos faz, de maneira nenhuma, isentos a sofrimento. Isso é algo inconcebível à luz das Escrituras, à luz da santa palavra de Deus, meus amados. Nenhum santo na terra, nenhum santo da terra
nenhum crente, nenhum servo de Deus do passado viveu isento de sofrimento. Absolutamente. E aí vamos entender que o sofrimento, na verdade, ele, muito mais do que inevitável, ele é necessário na nossa vida. Primeiro que ele é necessário porque é o sofrimento que nos coloca de joelhos. Paulo vai dizer que ele orou 3 vezes, uma oração de forma fervorosa, uma oração incessante. Não sabemos o tempo que Paulo levou nessa experiência de oração. Ele não disse que fez 3 orações, ele disse que orou incessantemente 3 vezes, ou seja, nos dá a entender que aquilo foram momentos de luta de Paulo na oração, de grande luta com Deus em oração. Bach vai dizer, se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já teria valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Então, já é um propósito, justamente do sofrimento, ele é necessário, porque é ele que nos coloca na presença de Deus, é ele que nos leva para orar. Já percebeu que você ora mais, e de uma forma muito mais fervorosa, de uma maneira muito mais intensa, quando você sofre? Quando você enfrenta momentos que estão além da sua capacidade humana de administrar. E o primeiro recurso como crente é a oração. Primeira ação sua é orar. Primeira coisa que você se lembra de fazer é justamente buscar a face de Deus. Pois bem, o sofrimento é necessário porque Deus sabe o quanto nós necessitamos da oração e o quanto a oração abre as portas para que possamos vivenciar esta graça. C.S. Lewis vai dizer que na prosperidade Deus sussurra nos nossos ouvidos, mas Ele grita na nossa dor. Ou seja, quando estamos passando por um momento tranquilo, então Deus está só sussurrando. Mas é na dor que podemos ouvir melhor a voz do Senhor. É justamente na dor. Perceba, meus amados irmãos, que o que Paulo vai dizer aqui, ele já vai dizer lá no capítulo 5, falando sobre os efeitos da graça de Deus, quando ele diz que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus, diz ele. Mas, aí ele diz, bom, temos paz com Deus, e pela qual obtivemos também acesso pela fé. Aí ele diz, a esta graça, na qual estamos firmes, e ele diz, e nos gloriamos na graça salvadora de Deus. O pastor Israel pregou domingo aqui sobre a graça da redenção. Paulo diz, nós nos gloriamos da graça da redenção, nós nos gloriamos na graça, que nos traz os benefícios da cruz, que nos traz as bênçãos da cruz. Nós nos alegramos e louvamos a Deus por isso. Diz ele aqui no capítulo 5. Aí ele diz, nessa graça estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória, que também é fruto desta graça. Lá da cruz. O pastor Israel colocou isso aqui domingo. Mas aí ele vai dizer, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Ele, em quê? Ele disse, nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Paulo diz, nós nos gloriamos na bênção, na graça da redenção, que nos traz o acesso a Deus e que nos traz a esperança de um dia estar na sua glória. Quem é que não se alegra com a sua salvação? Quem não fica feliz e glorifica a Deus pela sua salvação? Todos nós, quando entendemos a graça redentora lá na cruz. Porém, Paulo vai dizer, mas também nos gloriamos nas tribulações da vida. Olha só a visão dele. Por quê? Porque é justamente o sofrimento que nos apresenta a graça. O sofrimento vai nos oportunizar a graça. Ele diz, a tribulação produz o quê? Ele diz, produz experiência. A experiência produz? Ele diz, produz a esperança. E aí vem o segundo ponto que nós podemos destacar no texto. É que a graça, meus amados irmãos, apesar do sofrimento,
a graça não nos falta em pleno sofrimento. Quando Paulo vai dizer que ele se alegrava também com o sofrimento, com a tribulação, é porque na tribulação a graça se faz presente. No sofrimento do crente, a graça se faz presente. A graça de Deus não é apenas suficiente aqui, ela é abundantemente suficiente. Por quê? Porque ela é sustentadora, ela é fortalecedora, ela é capacitadora para se passar por qualquer circunstância. E essa é a experiência do apóstolo, que precisa ser a nossa experiência. Em primeiro lugar, ele vai dizer que essa graça, ela se manifesta na própria presença de Cristo, porque é isso que Cristo diz quando ele ora e tem a resposta negativa de Deus. Primeiro, o silêncio na oração, 3 vezes, e quando tem a resposta que ele tem é justamente essa: a minha graça é o que basta para você. A outra versão diz: a minha graça te basta. Minha graça é suficiente. Primeiro, porque essa graça se manifesta em quê? Na presença do próprio Cristo. Em união com Ele, a gente usa esse termo na teologia, né? União mística. O fato de estarmos unidos a Cristo, a sua presença, é ela que justamente nos comunica a graça dele, é estarmos ligados a ele. Porque estamos ligados a Cristo, todo aquele que está unido com o Senhor desfruta da sua presença. E ao desfrutar da sua presença, automaticamente também se desfruta desta graça, deste favor, desta grande bênção que nós chamamos de graça abundante. Essa graça se manifesta através do consolo de Cristo. Isso ele já colocou lá no capítulo 1 desta mesma carta, porque sabedor ele que vai falar sobre essa questão, no capítulo 1 ele já introduz a carta falando do seu sofrimento. Veja o versículo 3 do capítulo 1 da carta. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quem? O Pai de toda misericórdia. O Deus, ele diz, de toda consolação. Por quê? Ele diz: porque é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Paulo introduz a carta dizendo: olha, eu bendigo, eu louvo a Deus e Pai, porque é o Deus de consolação. Porque nas nossas tribulações, Ele tem sido a nossa consolação. Temos sido atribulados, temos sofrido, e Ele tem, Cristo tem nos consolado. Se nós participamos do sofrimento por amor a Cristo, diz Paulo, também participamos do consolo que vem dEle. Somos consolados por Ele em meio ao sofrimento. E aí ele vai concluir dizendo: de que forma? Ou para quê? Qual objetivo? Ele diz: para quê? Uma vez que vocês também sejam atribulados, o mesmo consolo que nós recebemos, possamos consolar vocês. Depois ele vai contar aqui da própria experiência dele, né, do sofrimento, mas o que Paulo está mostrando aqui é que essa graça não nos falta, primeiro por conta da presença de Cristo, e segundo por conta do consolo que vem dele. Usufruímos o consolo que vem de Cristo. Se participamos do sofrimento, também participamos da mesma consolação. E terceiro, ele vai dizer que ela se manifesta neste poder de Cristo. E aí, o versículo que ele vai falar sobre isso, é quando ele diz:
que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. A ideia de repousar sobre Paulo o poder de Cristo, literalmente aqui, é para que o poder de Cristo se instale sobre ele como uma espécie de barraca de acampamento. A ideia do tabernáculo. A ideia de Deus vir e vir sobre ele. Essa mesma ideia lá de Êxodo, capítulo número 34. Essa mesma ideia lá de Cristo que veio e tabernaculou. Esse é o termo grego, quando diz que Cristo veio e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. A ideia dessa presença que desce sobre nós. Uma visão disso é Isaías, que nos apresenta. Se você abrir aí o capítulo 64, quando ele diz, se fendesses os céus e descesses, e se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti, quando fizeste coisas terríveis, e a nós nos fez coisas que nós nem esperávamos. Desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a eternidade, ou desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E a visão que Isaías tem aqui, nessa oração, é justamente lá do Êxodo. Está dizendo, se o Senhor outra vez fendesse os céus e descesse sobre nós outra vez, e os montes então estremecessem, e que o Senhor fizesse coisas poderosas, grandiosas, para que saiba que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pois bem, esta mesma visão é o termo que Paulo está usando aqui no original. Quando ele diz assim, olha, quando eu sou fraco, o que acontece? Se manifesta, desce sobre mim, se manifesta sobre mim, como quem este poder que desce, que se instala uma tenda, desce sobre mim, como foi lá no Êxodo, desce sobre mim, como foi lá no Pentecostes, como desce sobre mim e me fortalece. É esse poder que vem para me fortalecer. Então, a graça, ela não nos falta no sofrimento. Apesar do sofrimento, ela se faz presente. Através da presença de Cristo, através do consolo que emana de Cristo e através do poder que desce de Cristo sobre o cristão, sobre Paulo naquele momento. Daí, meus amados irmãos, veja a preciosidade da graça no sofrimento. É por isso que a gente consegue compreender, entender o verso seguinte, quando Paulo vai dizer que ele se alegrava, tinha prazer nas fraquezas. Porque parece um ser masoquista, que gosta de sofrer. Na verdade, Paulo não gostava de sofrer, porque ele orou pedindo para não sofrer. Ele gostava do resultado do sofrimento, o que o sofrimento oportunizava na sua vida, que era o quê? Um conhecimento deste poder que ele jamais poderia experimentar. Um conhecimento desta graça que ele jamais poderia vivenciar, a não ser através de quê? Das lutas, do sofrimento, de tudo aquilo que ele passava. Daí, por fim, meus irmãos, então podemos ver que a graça ela é triunfante em meio ao sofrimento. Ela triunfa no meio do sofrimento. Apesar do sofrimento, não importa o sofrimento, a graça triunfa. Por que razão? Primeiro, porque a graça responde por que sofremos. Ela não nos deixa, e às vezes até pode nos deixar, mas geralmente ela não nos deixa sem o entendimento. Paulo, então, ele ora, pedindo ao Senhor que tire o espinho, mas logo vem a graça divina revelando a razão do seu sofrimento. E qual é? Versículo 7, ele diz, ora, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Então é que eu sofri. Então a graça responde, a graça nos dá a resposta.
No lugar de ficarmos aflitos, angustiados com sofrimento, no momento em que a graça se manifesta pela comunhão com Cristo, pelo consolo de Cristo, mediante o poder de Cristo, nós então compreendemos o porquê que Deus está fazendo na nossa vida, o que na verdade está fazendo. E o que é que ele está fazendo? No caso de Paulo, estava livrando ele de quê? Do orgulho. E aqui alguns comentaristas dizem, é o Isbe que vai dizer, que se Paulo não fosse aqui afligido pelo espinho, o orgulho de Paulo seria, na verdade, um triunfo de Satanás no seu ministério. Porque imagina um apóstolo orgulhoso. Imagina um crente cheio de si. Imagina um crente achando que ele é o que ele pensa que é, quando na verdade ele não é. Então, aqui nesse momento, o que a graça faz é responder. Quando passamos na perspectiva da graça, na visão da graça, debaixo dela, nós começamos a entender. Ainda que a princípio tenhamos questionamentos e perguntemos a Deus, mas Deus, por quê? Por quê? E por que eu estou passando por isso? Na manifestação da graça, então logo também se revela aquilo que está no mais profundo do nosso coração, que é o orgulho, que são traços da nossa natureza caída, que é o pecado que ainda reside em nós. E o sofrimento, ele é usado para quê? Para justamente nos humilhar e mostrar que nós não somos nada, que nós não temos nada. Como diz aquela canção em espanhol, não? E eu pensava que eu era o quê? Que eu era forte. E aí eu descobri que eu sou pequeno, frágil, dependente do Senhor. Na perspectiva da graça, o sofrimento amplia a nossa visão de nós mesmos. É quando ela chega, ela se manifesta, que nós começamos a olhar para nós mesmos e dizer, veja quem eu sou. Eu fico imaginando se fôssemos nós sem esta graça na experiência de Paulo. A primeira coisa que a gente faria era chamar o povo, fazer e dar um culto de testemunho do crente, o pastor que subiu, o crente que subiu e foi arrebatado até o terceiro céu. A outra coisa que a gente faria é escrever um livro. Escrever para contar as coisas inefáveis. São inefáveis, não se descreve, mas a gente iria querer descrever as coisas inefáveis. E iria vender o livro e botar uma agenda para dizer assim, me convide para dar o testemunho do homem que subiu ao céu. E a gente ia andar vivendo nessa terra, pisando nessa terra, dizendo mais ou menos assim, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. E tão orgulhoso que a gente ficaria. Porque essa é a natureza nossa, isso é natural da gente. E a Bíblia diz que Deus então faz isso. A graça, a visão da graça, dar a Paulo essa percepção. Daí quando ele vai dizer que está sofrendo, está passando por aquilo, o espinho está doendo, ele diz, eu sei porque está doendo. Está doendo para que eu não me orgulhe, para que eu não me exalte, para que eu não me veja numa posição que eu não devo me ver, para que eu não me engrandeça diante de tudo que eu vi. Ou seja, na perspectiva, na visão da graça, a graça deixa a gente olhando para o sofrimento e dizendo, que maravilha esse sofrimento. Que bênção que eu estou passando. Ou como é bom essa dor. Essa dor é maravilhosa. Por quê? Porque se não fosse ela, se não fosse esse sofrimento, eu acredito que nem no chão eu pisava. O sofrimento nos humilha, mas é a graça que nos ajuda a enxergar isso. Segundo, a graça responde não apenas o porquê, mas responde também o para quê. Né? Porque nem sempre a gente tem a resposta do porquê, mas com certeza vamos ter a resposta do para quê o sofrimento. O porquê era para evitar Paulo de se exaltar. Mas para que o sofrimento? Para Paulo, o sofrimento manifestava o quê? A glória de Deus na sua vida. Não é isso que ele vai dizer no versículo 10? Por isso eu sinto prazer na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Ele diz, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Mas vou me gloriar
nas fraquezas. Para quê? Para que repouse o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que o sofrimento o ajudava a manifestar a glória de Deus na sua vida. Paulo conclui que ele se alegrava nas fraquezas, nas dificuldades e no sofrimento, porque era através dessas experiências que a glória de Cristo se manifestava na vida dele. Quando ele escreve aos Filipenses, e ele está diante de uma morte que para ele era iminente, embora sabemos que depois ele é solto, mas na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele está diante da possível morte, diante de um carrasco que possivelmente iria decapitar Paulo. E aí ele preso aqui, o verso de número 12, ele começa a dizer do sofrimento dele, e aí ele começa a falar do porquê. Do porquê que Deus permitiu que ele fosse preso. Diz que era ainda, irmãos, que sabe que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que todo o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos que, com sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal. Porém, ele vai dizer, não de forma sincera, pensando assim, aumentar o meu sofrimento na prisão, mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo, ele diz, pregado, seja por fingimento ou por sinceridade. E também com isso eu me alegro, sim, sempre me alegrarei. Ele começa a dizer, irmãos, eu quero que vocês tenham consciência de uma coisa, eu estou preso, mas não fique pensando que isso aqui é ruim, não. Eu estou preso, mas a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho, está se convertendo soldado aqui, né? Os da casa de César estão se convertendo, inclusive no final ele vai dizer, da casa de César vos saúdam. Então eu estou preso, mas Deus está usando a minha cadeia, a minha prisão, para poder ganhar a gente para o céu. E os irmãos estão vendo isso aí, tem gente que está vendo minha prisão e está se estimulando para pregar o Evangelho. Se Paulo foi preso, eu não posso ficar quieto. Outros, na verdade, estão dizendo, vamos pregar também, porque quanto mais a gente prega este Evangelho que Paulo prega, então pior vai ser para ele, porque vai ter uma acusação maior. Paulo diz, não importa. Cristo está sendo pregado, se é sincera a pregação de cada um, não importa. Agora, no verso seguinte, aí ele começa a contar dessa experiência, dessa expectativa dele. Ele diz, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele disse, olha, eu tenho certeza de que vocês estão orando por mim, e eu vou ser solto. Mas diz, minha ardente expectativa e esperança é o quê? Diz que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela... Paulo disse, irmãos, eu sei que vocês estão orando por mim, e uma coisa eu sei, uma vez que vocês estão orando, eu sei que pela provisão do Espírito Santo, eu tenho recebido a palavra dele, e pela oração de vocês, eu sei que eu vou ser liberto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se porventura eu não for liberto, não tem problema não. Sabe por quê? Porque eu sei que Cristo sempre será engrandecido na minha vida. Quer pela vida, ou seja, ainda que eu esteja vivo, seja solto, ou pela morte, ainda que eu morra. A ideia que Paulo está dizendo aqui, Cristo será engrandecido na minha vida. Paulo está dizendo que a morte dele serviria para engrandecer, glorificar a Cristo. A ideia que Paulo passa aqui, o texto original, é de um telescópio sendo colocado para se enxergar uma estrela muito distante, que aproxima essa estrela distante, que a olho nu não se vê. Mas, quando bota a lente do telescópio, então, essa estrela fica muito mais
muito mais nítida, fica engrandecida. Paulo está dizendo, sabe o que está acontecendo aqui? É que o meu sofrimento, a minha morte, é como se fosse essa grande lente, esse grande telescópio, por onde os pecadores, o mundo está olhando para a minha vida, mas na verdade está vendo quem? Está vendo Cristo na minha vida. Através do meu sofrimento. Então Cristo está sendo manifestado. Através da minha fé, através da minha luta, através da minha confiança, através da minha perseverança nele. Então outros estão enxergando Cristo na minha vida, portanto ele está sendo glorificado. Você não percebe, mas o mundo está olhando para você quando você está sofrendo. E a sua reação a este sofrimento, a maneira que você reage, vai dizer ou que glorifica ou não a Cristo na vida. Então, quando você sofre debaixo desta graça, quando você sofre na perspectiva desta graça, sendo pela presença dele consolado, sendo confortado, sendo fortalecido, e você passa pelo sofrimento, você passa pela luta, não com murmuração, com angústia, com questionamento, mas com palavra de louvor a Deus. E você, nesse momento, com perseverança, você enfrenta a luta diária, você enfrenta o sofrimento que lhe está proposto, debaixo desta graça. O mundo agora, diante de um grande telescópio, está olhando para você e enxergando Cristo na sua vida. E está dizendo, como é que esse homem passa por isso, a não ser Cristo na vida dele? Como é que essa mulher passa por isso, a não ser Cristo na vida dela? Eu vejo esta fé, eu vejo essa perseverança, eu vejo este louvor, eu vejo este grande amor a Deus, mas eu vejo um crente que não desanima, um crente que não blasfêmia, um crente que não se revolta, um crente que não questiona, um crente que não duvida, mas um crente que adora e que glorifica o nome do Senhor. E neste momento o mundo está olhando para você e está dizendo, eu estou vendo Cristo ali. Eu geralmente orava pelos mártires, nossos dias, e questionava por que é que Deus permitia, na atualidade, muitos crentes morrerem, martirizados. Até o dia que eu, participando de um curso missiológico, entendi a razão do sofrimento, do martírio. E por outros óculos. Dessa perspectiva de que o próprio Deus usa a morte, o sofrimento e a morte dos cristãos para glorificar o seu nome. Para glorificar. Porque a fé em Cristo torna então o sofrimento, torna então o quê? Algo, Cristo, visível. Visível. Como pode alguém morrer assim? Não foi o caso de Estevão? Denis pregou pela manhã aqui que essa graça irresistível, e lá na frente Deus com um aguilhão não fica trabalhando na nossa vida. Paulo não era assim. Esse indivíduo resistente a essa graça, mas Deus usou um aguilhão, esse grande ferrão. Quem? A morte de Estevão. Porque estava Estevão sendo apedrejado, e as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão, Paulo disse, bota aqui nos meus pés, que eu tomo conta de tudo e ninguém vai pegar nada. E vai lá e toma essa pedra, açoite. E ele ficou assistindo o apedrejamento de Estevão. E como é que Estevão morreu? Não imputando pecado aos homens. E o que mais? Olhando para o céu e diz, eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra, em pé, diante do trono de Deus. E diz a Bíblia que quando olharam para ele, o seu rosto era como de um anjo que brilhava. Pronto, essa fé, esse testemunho de Estevão foi um aguilhão na vida de Paulo. Como é que pode? Eu matando o camarada, eu prendendo, matando, o indivíduo morrendo e o camarada com esse tipo de fé. Que é isso? Isso é um aguilhão. Certamente foi o testemunho de Estevão que influenciou fortemente o quê? Na conversão de Estevão, na conversão de Saulo. Porque se resiste, né? Não até o fim.
como disse Aldenes aqui pela manhã. Então, Paulo está dizendo isso, meus irmãos. Que a graça responde a gente. A graça nos mostra justamente o que? Ela nos responde para que sofremos. Sofremos para a glória de Deus, para manifestar essa glória na nossa vida. Mas também sofremos para quê? Para nos conformar com Cristo. E é isso, e Paulo vai dizer isso aqui, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele está falando sobre essa mesma temática, está falando do sofrimento na vida cristã. E no capítulo 8, verso 18 em diante, ele está falando do sofrimento. Aí ele disse que, da mesma maneira também, o Espírito faz o quê? Ele nos assiste. A palavra aqui, assistir, tem uma ideia de ajuda, de auxílio. Minha versão diz nos ajuda. O verbo assistir é a ideia de alguém que fica de um lado da ponta de uma mesa e o outro do outro lado. Uma mesa pesada, grande, e aí alguém foi lá e levantou a mesa, mas sozinho não pode. Aí vem o outro e faz o quê? E o ajuda, e o levanta a outra ponta da mesa. Então, esse é o sentido do verbo. Ele nos assiste, ele nos auxilia, ele nos ajuda a carregar o peso. Podemos dizer que é este poder que Paulo aqui viu que se manifestou na sua vida. Ele foi assistido por esse poder de Cristo. Sozinho ele não suportaria o sofrimento, mas vem o Espírito Santo e o assiste. Ele diz, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossa, olha a palavra que ele disse, fraqueza. Não é na força, é na fraqueza. Só tem auxílio do Espírito Santo quem é fraco, não é quem é forte. Aí ele fala, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de que forma? De acordo com a vontade. Bom, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que o Espírito Santo, no momento da nossa fraqueza, que estamos passando pelo sofrimento, estamos passando pela luta, quem é que vem? Ele. Ele vem com seu poder nos assistir. Nós não sabemos orar como convém. A ideia de Paulo aqui é, não sabemos orar da forma correta, de maneira em consonância com a vontade de Deus. Porque quem está sofrendo, o que quer? Se ver livre do sofrimento. Vai dizer assim, Deus, tira. Foi o que Paulo fez. Tire. Porque eu não vejo proveito nisso. Mas na hora que o Espírito Santo vem, a graça, mediante o Espírito da graça vem, então ele começa a interceder por nós. E aí a oração agora está no comando dele. Por quê? Porque ele que nos conduz nesse momento de oração não vai orar segundo o desejo do nosso coração, que é se ver livre do sofrimento. Mas qual é? É orar segundo a vontade de Deus. E aí qual é a vontade de Deus? Está no verso de número 28. Sabemos que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Ele diz, o sofrimento na vida do cristão coopera para o seu bem. E quando você está sofrendo e vem o Espírito da graça, ele auxilia nesse momento de oração, ele assiste. Quando a graça ele assiste, o Espírito Santo vai orar e ajudar você naquele momento a orar, não para se livrar do sofrimento, mas vai ajudar você a passar pelo sofrimento. Porque aquilo é para o seu bem, não é para o seu mal. Paulo disse, aquilo é para o seu bem, não é para o mal. Mas o bem aqui não é bem-estar, como muita gente pensa. Esse não é o bem que Paulo fala. Aí ele diz, do bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí ele pergunta, qual é o propósito? Verso 29. Pois aqueles a quem Deus de antemão conheceu, também predestinou, para serem o quê? Conformes, o quê? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois bem, este é o bem.
Esse é o propósito. O propósito de Deus é que cada um de nós, os seus filhos, sejamos semelhantes a Cristo, conformados à imagem dele. E aí Deus usa o sofrimento para quê? Ele usa o sofrimento para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida. A gente só é o que é como crentes por causa do sofrimento. Ele é o instrumento nas mãos de Deus. Então a graça nos ajuda justamente a entender o porquê nós sofremos. Sofremos por quê? Porque o sofrimento, na verdade, é usado por Deus para moldar a nossa vida. Cada circunstância adversa, cada circunstância difícil, cada problema, cada lágrima, cada luta que nós passamos na vida cristã visa o nosso bem. E o bem é que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso transforma a nossa vida. Mas é debaixo desta graça que a gente compreende o porquê das coisas. Não para quê, mas o porquê das coisas. Daí Paulo vai dizer, não tire. Não tire, porque quanto mais eu sofro, mais se manifesta essa graça e mais essa graça me auxilia a sofrer e mais semelhante a quem? A Cristo eu me transformo. Mais semelhante a Ele, mais parecido com Ele. Aí Paulo vai dizer também, finalmente, irmãos, que esse sofrimento nos faz úteis nas mãos de Deus. É o texto que a gente já leu, de 2 Coríntios 1, versículo 3. O nosso sofrimento, a nossa consolação, são instrumentos usados por Deus para abençoar outro. Ele diz, com o sofrimento e com a consolação que nós passamos, o que fazemos? Consolamos quem está sofrendo. Nós compreendemos isso. É a graça que nos faz entender. Você está dizendo, por que é que eu passo pelo que eu passo? Aí a graça responde, você passa pelo que você passa para receber consolo. Mas o consolo que você recebe, essa experiência que você tem de ser consolado por Deus, mais adiante você vai encontrar pessoas, irmãos e irmãs, que vão estar sofrendo e que vão estar desanimados, que vão estar desencorajados. E você vai dizer, olha, para um pouco aí. Você não precisa desanimar, não. Sabe por quê? Porque outro dia eu passei por uma situação assim. E Deus fez isso na minha vida. E Ele vai fazer na sua vida também. Porque Ele é o Deus de toda consolação. Então, com a consolação que fomos consolados, agora temos o poder de consolar os outros. Somos instrumentos de bênção. Mas só compreendemos isso debaixo dessa graça. Porque não rejeitamos o sofrimento. E para terminar, irmãos, a graça, ela responde até quando vai o sofrimento. Por que responde até quando? Porque o sofrimento ele não é eternizado na nossa vida. Nós sabemos disso. O sofrimento ele precisa ser visto a partir da ótica celestial. Verso 7 e ao verso 10 precisa ser visto dentro do contexto do verso 1 ao verso do número 6. E qual é o que diz do verso 1 ao verso 6? A visão da glória, das coisas inefáveis. Elas não podem servir de motivo, a experiência de Paulo não podia servir de motivo para orgulho dele, mas deveria servir, sim, para a edificação da sua fé. Ao passar pelo sofrimento, Paulo precisava ter, e ele vai mostrar isso, que ele tinha a visão celestial. Como não sofrer se eu sei o que me espera? Por isso ele vai dizer que o sofrimento do tempo presente não é o quê? Para se comparar com a glória que há de ser revelada a nós no futuro. Por quê? Porque eu vi. Paulo disse, eu vi. Essa visão celestial, essa visão da glória, essa visão das coisas inefáveis, debaixo da graça, nos estimula a passar pelo sofrimento. Esse sofrimento é pouco, é insignificante, é momentâneo, é temporário, é passageiro e tem peso de glória, Paulo diz. Tem peso de glória, ou seja, quanto mais sofrimento, mais glória eu vou poder vivenciar na eternidade. Quanto maior o sofrimento, então maior será esta glória que vai ser vivenciada.
Porque ele vai dizer também na sua carta aos Tessalonicenses, na segunda carta. Para aqueles que rejeitam o evangelho, tribulação. Mas para nós que somos tribulados, o que nos aguarda é a glória celestial. Daí, meus irmãos, o sofrimento serve para nos fazer lembrar. Lembrar de quê? Que aqui não é o nosso lar. Que nós não devemos nos apegar às coisas daqui. E que existe algo maior e melhor que nos aguarda. O melhor está por vir. O melhor está. E é essa perspectiva, essa visão da graça. A graça nos faz olhar para frente. A graça nos faz olhar para o céu. A graça nos faz olhar para cima. Como é que, me permitam a referência, como é que Janaína e Nego enfrentaram a dor da partida do seu filho, e Sami também? Como? Na perspectiva de quê? Do céu. Pode conversar com eles. Como é que eles enfrentaram tudo aquilo? Estão olhando para cima, olhando para o céu. Isso aqui vai passar. Mas no céu nós nos vamos encontrar. Essa é a visão. Paulo, quando fala da partida dos entes queridos, ele diz: consolai-vos. Consolai-vos. Por quê? A esperança. É a graça que nos dá essa esperança. E a graça que nos traz essa esperança é a graça que faz com que passemos com sofrimentos, pelos sofrimentos e com sofrimentos na vida, dizendo: isso aqui passa. Isso aqui passa. Isso vai passar. Essa dor vai passar. Esse sofrimento vai passar. As lágrimas vão passar. Pode não passar hoje. Pode não passar amanhã. Pode durar toda uma vida, mas não vai durar a eternidade. A eternidade não. O que me aguarda, o que me espera é um céu de glória, é a presença dele, onde não há lágrima, onde não há choro, onde não há tristeza e não há dor. É isso que me aguarda. Como ter essa visão? Debaixo desta graça. Para finalizar, meus irmãos, aqui somente 3 aplicações, porque o tempo já foi. Nós devemos desenvolver uma perspectiva, irmãos, da total dependência de Deus. Ao compreender que a graça de Deus é suficiente no sofrimento, nós somos encorajados a fazer o quê? A desenvolver uma profunda dependência dele, irmãos. Abandonar a nossa confiança em nós mesmos, nas nossas forças, nossas habilidades, para lidar com a luta, com o sofrimento, e buscar a presença dele, para dele usufruir o conforto e o poder sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, devemos encontrar propósito, irmãos, também no nosso sofrimento. O sofrimento nunca é vão na nossa vida, mas ele pode ser transformador e redentor quando vemos o sofrimento dessa perspectiva da graça. Somos desafiados a reconsiderar as nossas experiências aqui, debaixo da luz da soberania divina. É ele quem está fazendo. Como dizia Jó: ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Ele é soberano, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos fortalecer a nossa fé e cada vez mais servir a Deus com alegria, apesar do sofrimento. Deus é bom todo o tempo, é isso que a gente diz. E todo o tempo Deus é bom. E aí, finalmente, devemos viver com esperança na eternidade. Devemos viver com a visão da vida eterna. Ao lembrar que nosso lar, irmãos, não é aqui. E aqui, de fato, temos o sofrimento como sendo algo real, presente, mas temporário na nossa vida. Somos motivados a quê? A perseverar com esperança e alegria em meio às tribulações. Mantendo aqui a nossa perspectiva de fé, de confiança neste grande plano redentor de Deus, fruto da sua graça, que nos promete uma vida futura sem dor e sofrimento na sua presença gloriosa. E devemos viver de maneira tal que essa esperança se reflita no nosso dia a dia. Porque quem tem essa esperança, ainda que esteja padecendo de dores, e alguém lhe chega questionando acerca da sua esperança, não sai sem resposta. Quantas vezes a gente não foi visitar irmãos e irmãs que estavam sofrendo no leito para levar um consolo, e de lá saímos consolados.
do irmão Rivaldo, os mais velhos aqui se lembram, né? Todo amputado, todo cortado, sem perna, todo remendado. Mas você ia lá para consolar ele, que estava no leito. Chegando lá, ele falava do céu, falava da esperança da vida eterna. E a gente saía chorando de lá, cheio de consolo e de conforto. Eu vim consolar, saí consolado aqui. Né? Saí consolado. Graças a Deus. Nos ajuda a enfrentar o sofrimento, a alegria, a enfrentar o sofrimento, a dependência de Deus, a enfrentar o sofrimento com esperança. E essa esperança, diz Paulo, não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Vai entender isso? Se entenda. Deus nos ama. Aí você diz, mas permite o sofrimento. Pois é. Justamente por conta disso. E por conta deste amor. Por conta deste amor que ele permite o sofrimento. Por conta deste amor. A irmã que sofria luta, não sei nem se está viva. E ela passando por uma luta tão grande, crises e mais crises. E ela dizia, oh Deus, eu sei que amor é esse que o Senhor tem por mim. Quanto mais eu sofro, mais eu vejo que o Senhor me ama. Como o Senhor me ama, como o Senhor me ama. Deus amado, o sofrimento precisa ser enxergado a partir desta graça. Graça não faz de você super crente, mas faz de você um verdadeiro crente. E isso é suficiente. Não nos isenta das dores e sofrimentos da vida, mas nos auxilia a caminhar nas dores e dificuldades da vida. Esta graça, ela é suficiente. Isso basta. É o que Deus disse para Paulo.